Olá pessoal, eu sou o Richard aqui do canal Jesus é o Senhor e hoje estamos juntos aí para mais uma parábola, mais uma devocional, mais um estudo. Hoje vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida no meio cristão, no meio evangélico. Eu queria ler com vocês todo o capítulo 15, são um pouco mais de 30 versículos, é bem rapidinho, porque é um capítulo que mostra que traz três parábolas que transmitem a mesma mensagem. Então eu queria ler os três, mas com ênfase no filho pródigo. Começa assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne com seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, colocam um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa esse seu filho esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, até aqui a leitura. Essa é a leitura de todo o capítulo 15 de Lucas. Essa parábola do filho pródigo só está nesse livro de Lucas e ela conta uma história interessante.
Eu quero trazer uma leitura mais detalhada de alguns versículos para a gente entender melhor essa história. A primeira é lá em Lucas 15, de 12 a 13, que diz assim: O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Essa frase do filho aqui demonstra uma atitude muito ruim do filho mais novo, que ele estava praticamente antecipando a morte do pai. A herança ela só funciona, ela só pode ser recebida quando alguém morre. E o filho estava praticamente dizendo isso: Pai, eu quero a minha herança, eu não estou nem aí para você. É algo difícil de se escutar, eu imagino, para o pai escutar isso de um filho. Eu quero minha parte da herança. É algo muito doloroso, porque praticamente o filho está antecipando a morte do pai. E assim aquele pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Talvez esse seja o significado da palavra pródigo, que significa gastador. E foi assim que esse filho mais novo agiu. Ele pediu a herança antecipadamente e foi para uma terra distante, longe de casa, viveu dissolutamente, gastando, esbanjando sua herança de forma irresponsável. E aí vem as consequências dessa irresponsabilidade. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Lembrando aqui que esse filho era judeu, e os porcos eram animais impuros para judeus. Quem cuidava de porcos eram considerados um nível abaixo, era algo humilhante. E esse rapaz passou tanta necessidade que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, os porcos, que para a religião dele eram animais impuros, estavam em melhor condição, estavam sendo alimentados, e ele não estava sendo alimentado com a comida do que ele achava impuro. Então ele estava passando por um processo difícil e humilhante, que era resultado dos seus atos irresponsáveis, da sua atitude irresponsável, da ilusão que o mundo oferece. Mas a parte boa é que ele se arrependeu. Caindo em si, é que mostra que ele se arrependeu verdadeiramente. Ele caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele reconhece o erro, não só por pecar contra o pai dele, mas ele reconhece que pecou contra Deus também. E isso é muito interessante. Ele teve um arrependimento verdadeiro. E a gente pode ver o amor extraordinário desse pai. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Aquele filho provavelmente estava muito sujo, fedido, sem tomar banho, estava numa condição muito humilhante, porque estava cuidando de porcos, estava sem se alimentar, sem se cuidar. E o pai, de longe, viu o filho e se encheu de compaixão, e não houve qualquer palavra antes do pai abraçar e beijar o filho. Aqui mostra que o pai estava como se estivesse esperando o retorno do filho. E olha a atitude do pai, que interessante. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar,
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Tragam a melhor roupa. Vestir alguém com uma melhor roupa indicava uma posição de aceitação. Colocar um anel no dedo de alguém mostrava poder, era uma atitude de dar poder a alguém. E calçados em seus pés mostravam que ele não era um escravo. Os escravos andavam descalços, mas quando ele mostra essa atitude, quando ele fala isso de calçar os pés do filho, ele estava mostrando que ele não era um escravo, ele não seria tratado como um dos servos do pai, mas ele realmente era filho e ele retornou à casa do pai. E o pai ainda pede para trazer um novilho gordo e matar para fazer uma festa e comemorar. O novilho gordo era preparado só em ocasiões muito importantes. E essa certamente era uma ocasião muito importante para o pai que retornou, que teve seu filho de volta à sua casa. E aí ele diz: pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Realmente, estava morto na sua forma de viver irresponsável e voltou à vida. Estava perdido em terra estrangeira, fora de casa, e foi achado novamente. E por isso eles começaram a festejar. E diante de tudo isso aqui, o filho mais velho tem, tem inveja, tem ira. Olha lá, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Essa parte é bem interessante porque a gente percebe que os dois filhos tinham problemas, os dois filhos estavam errados em certo ponto da história. O primeiro filho, ele mostra isso claramente, ele já pede a herança e vai para longe e gasta tudo. Mas esse segundo filho, ele estava dentro de casa, mas o outro se perdeu fora de casa e esse se perdeu dentro de casa. Ele fazia tudo o que o pai desejava, mas ele não fazia por amor ao pai, mas sim por interesse. Olha como ele disse: mas tu nunca me deste nenhum cabrito. Aqui a gente vê claramente que ele estava com interesse nos bens. Ele não se alegrou com o retorno do irmão e, muito pelo contrário, ele nem considera o irmão mais novo como parte da família. Porque ele diz: mas quando volta para casa esse seu filho, então ele praticamente não amava seu irmão, ele estava interessado só nos bens materiais que o seu pai poderia lhe dar. E por isso ele reclama, por isso ele se enche de ira, por isso ele não quer entrar e o seu pai. Então, aqui a gente tem a inversão dos papéis, né? Anteriormente o filho saiu e agora o pai sai de encontro ao filho. Então, esse segundo filho aqui, ele se perdeu dentro de casa, o que é muito pior. E a gente tem que focar no essencial, que é a vida, isso que o pai mostra. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então o pai mostra ao filho mais velho qual é a importância, o que é essencial. É comemorar e se alegrar porque aquele irmão estava morto e voltou à vida. Não é focar nos bens, naquilo que é passageiro, mas é focar naquilo que é eterno, que é a vida. Então, o que a gente pode aprender com essa parábola? Primeiro, Deus muitas vezes irá permitir que caiamos em nosso orgulho. Deus certamente vai permitir muitas vezes que você faça a sua vontade, seja feita a sua vontade, né? Como o pai não impediu o filho de
de receber a herança, de sair de casa e ir para uma terra estrangeira. O pai não impediu ele de fazer isso, porque o pai sabia que ele tinha que aprender da forma mais dura, talvez. E Deus muitas vezes irá permitir que a gente caia nos nossos desejos, nos nossos pecados que são errados, para que a gente chegue a um nível de humilhação, um nível de escravidão, e a gente perceba que a casa do Pai, que o nosso lar é a casa do Pai, e que lá é o melhor lugar para se estar, e não no mundo que traz ilusões, que traz prazeres que são momentâneos e que levam à morte. Segunda coisa, Deus, na figura do Pai, tem paciência com seus filhos pecadores. Isso fica muito claro nessa parábola, que o Pai, em todo tempo, parecia que ele estava esperando o filho retornar. É como diz a Bíblia, que fala que Deus não quer que Deus demora porque está esperando que outras pessoas se arrependam. Deus não é tardio em cumprir sua promessa, antes é longânimo para convosco, esperando que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a paciência do nosso Deus. Terceiro, Deus nos recebe de braços abertos quando somos humildes e nos arrependemos. Nessas três parábolas que nós lemos, fica muito claro que Deus está de braços abertos para receber aqueles que se arrependem, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem o seu erro, reconhecem o seu pecado. E há alegria no céu, muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus nos recebe de braços abertos e ele se alegra com isso. Quarto e último ponto, como o filho mais velho, muitas vezes focamos no menos importante ao invés do mais importante. Somos egoístas. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente usa a mesma Bíblia, canta os mesmos hinos e a gente está ali por estar e não está ali para realmente adorar a Deus. Esse era o caso do filho mais velho. Estava todo dia na casa do pai, fazia o que o pai pedia, mas não tinha um relacionamento, não tinha um amor pela família e pelo pai. Ele estava focado no que o pai poderia dar para ele, não o que o pai era para ele. E esse é um erro, isso é algo que acontece muitas vezes na igreja, né? Pessoas estão lá usando de tudo, fazendo tudo, mas é como se não estivessem. Elas acham que são cristãs, mas na realidade não são, não creem verdadeiramente, não tiveram um arrependimento verdadeiro, e isso é um erro porque estão sendo enganadas por elas mesmas, e infelizmente um dia vai ouvir do próprio Jesus assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não vai reconhecer essas pessoas e vai ser doloroso. Por isso nós temos que nos arrepender verdadeiramente, crer verdadeiramente, para sermos salvos. Esse é o devocional de hoje. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, pode comentar. E que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a sermos humildes, a nos humilhar, a nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus, pois Ele nos recebe de braços abertos e Ele comemora a nossa volta. Amém? Que Deus te abençoe.